Bom dia, irmãos, para todos vocês. Espero que a graça do Senhor Jesus esteja cobrindo a mente de cada um de nós, à medida que nós estudamos a palavra, à medida que essa palavra vai se internalizando na nossa mente e que ela tenhamos a graça do seu poder para nos mudar e nos moldar à semelhança do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a irem comigo para o livro de Filipenses. Faz tempo que eu não lido com o Novo Testamento, além das leituras devocionais, claro. Dei aulas por muitos anos na área de Novo Testamento e agora, depois de uns anos para cá, uns 4 ou 5 anos, eu tenho me concentrado naquilo que eu estudei, que é o Antigo Testamento. Então, conversando com o pastor Thomas, ele pregará no Antigo Testamento à noite e então eu resolvi pregar no Novo Testamento, assim, seguindo basicamente o ritmo da igreja de dar um equilíbrio aí entre exposições do Novo e do Antigo Testamento. Então eu quero convidá-los a ir para Filipenses comigo. Eu quero ler um texto muito lindo em que os estudiosos divergem sobre se era uma música do primeiro século, um cântico do primeiro século entre os irmãos, se é uma poesia inspirada pelo apóstolo Paulo, como de fato é, e escrita aqui naquele momento. O que quer que tenha sido isso no primeiro século é o texto que nós vamos ler aqui. Ele faz parte de um texto um pouco maior, começando no versículo 1 do capítulo 2, e isso já nos leva àquela noção de Paulo, em que todas as exortações paulinas têm Cristo como fundamento. Nenhuma das exortações dele não leva a Cristo como exemplo, exceto em alguns momentos em que ele se interpõe como exemplo para aqueles irmãos a quem ele se dirige. Mas ao fazer isso, Paulo também diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo está inegavelmente, inseparavelmente ligado a Cristo, e a sua vida como apóstolo e como servo de Cristo reflete aquilo que de fato Cristo é como exemplo para as igrejas para as quais Paulo está escrevendo. Então eu quero convidá-los a irem comigo para o capítulo 2. Eu quero falar sobre a mente humilde de Cristo. E aí eu quero lidar com isso. Lembre-se que nós estamos falando de uma pessoa, esse texto aqui está falando de uma pessoa que está pré-encarnação. Então quando nós penetramos nesse mundo, nós temos que usar a linguagem humana. E lembre-se que a nossa linguagem humana, por mais sofisticada que ela seja, ela é limitada para expressar aquilo que está lá. E eu imagino Paulo, com todo o seu conhecimento muito maior do que qualquer um de nós tenha, um poliglota, um conhecedor do Antigo Testamento, mas também da cultura e do mundo helênico no qual ele estava inserido, escolhendo as palavras certas para que ele pudesse expressar aquilo, ou mais próximo daquilo que de fato aconteceu com Cristo. Então, quando nós lidamos com linguagem, e é o caso das Escrituras, a fala fala porque Deus fala. Por isso que nós falamos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós falamos. Então a fala é algo sagrado, porque a fala expressa o pensamento de Deus dentro dos limites humanos. E o que eu quero dizer com isso é o fato de que Deus desce ao nosso nível para que nós entendamos. E isso é algo brilhante da pessoa de Jesus. Em certo sentido, nós podemos ver certos ensaios da palavra de Deus através do profeta. Porque o profeta encarnava a palavra de Deus para podê-la comunicar à sua audiência dentro daquele entendimento que a audiência tinha. E aí isso era como um preâmbulo, um protótipo. Eles não entendiam, mas nós podemos falar agora que entendemos daquilo que de fato viria a acontecer quando o Logos divino, a palavra divina, viesse a ser encarnada na pessoa do Senhor Jesus. Enfim, nós vamos avançando aos poucos. Eu quero convidá-los então a lerem comigo. Eu estou lendo a versão revista e atualizada, como os irmãos usam aí. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias,
Contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança humana de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo já orado pela voz do pastor Robson, nós vamos seguir aqui com o texto. Eu quero dar uns escassos elementos sobre a epístola de Paulo aos Filipenses. Em primeiro lugar, esses irmãos eram notoriamente cooperadores de Paulo. Outro detalhe que nós observamos no livro é que eles tinham tremenda preocupação com Paulo. Por 2 vezes eles enviaram ajuda para Paulo, provavelmente na prisão. Terceiro lugar, nós temos que notar que essa igreja não era perfeita. Apesar de nós começarmos a olhar e pensarmos inicialmente que ela era uma igreja alegre, mas na realidade ela tinha problemas internos, de cisões internas. E não é preciso ir longe, o pastor Marcos tem falado nas classes e também de público aqui na igreja, os momentos difíceis que esta igreja já passou nos primórdios do seu ministério. Então eu posso imaginar que essas experiências foram, de fato, muito difíceis para ele. E para a igreja e para os irmãos que permanecem firmes até hoje. Eles tinham, portanto, divisões internas entre 2 grandes irmãs que foram cooperadoras. O capítulo 4, 2 e 3 deste livro mostram isso. A irmã Evódia, a irmã Sintique. E Paulo diz que elas eram muito preciosas para ele. Porque elas se esforçaram no ministério, elas trabalharam no ministério, mas estavam em momento de litígio interno dentro da igreja. Um outro detalhe que nós observamos para aqueles irmãos ali é que eles enfrentavam dificuldades com moderação, com falta de sossego, com paciência, até mesmo para esperar as respostas às orações. Além disso, eles tinham problemas que acarretavam essa falta de alegria. Tudo isso que eu já mencionei negativamente falando, acarretavam aqueles irmãos aquela falta de alegria. Por isso Paulo vai dizer para ele, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ele repete isso, porque aqueles irmãos tinham dificuldades internas e dificuldades grandes que estavam ocasionando essa tristeza entre os irmãos. Intrigas internas, falso ensino, falsos obreiros e até sofrimento, para citar alguns exemplos dos problemas internos desta igreja. Então ela não era perfeita. E por essa razão Paulo escreve para ela uma das suas cartas de prisão para esses irmãos, para que eles tenham gozo em Cristo, eles passem a se entender entre si de tal forma que a sua alegria, a alegria de Paulo, seja completada. Assim, meus irmãos, o desafio de Paulo é escrever para essa igreja, para que essa igreja seja unida, mesmo, interessante isso, mesmo com tanta contribuição desses irmãos, para com a vida de Paulo, eles ainda tinham problemas dessa grandeza internamente e por alguma razão não estavam conseguindo chegar ao entendimento, precisando da interposição da escrita de Paulo. São 4 capítulos que Paulo escreve para essa igreja na tentativa de corrigir aqueles problemas. Assim, eu quero olhar para o exemplo de Cristo. Eu vou passar rapidinho pelos versículos 1 a 4, porque isso faz parte do texto que Paulo mandou para aquela igreja.
Mas o cerne do que eu quero tratar aqui é mostrar para os irmãos o exemplo de humildade de mente de Cristo. E aqui nós temos o pensamento, a mente de Cristo, aquilo que Cristo pensou, se é que nós podemos usar isso para Ele. Mas permita-me, os irmãos, falando na nossa linguagem humana, limitadíssima, para expressar aquilo que Cristo tinha em mente antes da sua encarnação. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Ele vai dizer: tende o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Quais foram os pensamentos de Cristo quando ele estava prestes, se é que isso estava temporalmente acontecendo, estava prestes a se encarnar? Portanto, o que Paulo mostra aqui é que o exemplo de mente, a mente humilde de Cristo, era o padrão, ou é o padrão, para ser seguido em busca da unidade. O que eu quero tratar rapidamente é mostrar, em primeiro lugar, o apelo de Paulo para com os irmãos, para estes irmãos, com base no exemplo de Cristo. Agora note bem como ele começa. Ele começa se há, pois, ou portanto. Na realidade, nós temos aqui essa conjunção conclusiva que Paulo escreve aqui. Portanto, se há, pois, portanto, ou se portanto há. E aí Paulo vai dizer o que ele coloca aqui. Aqui tem uma outra construçãozinha que os alunos da escola de grego aqui, do professor Isaac e dos demais irmãos, entenderiam um pouco melhor. Mas o que temos aqui é uma afirmação positiva. É uma chamada de primeira classe de conjunção. Essa primeira classe, ela é afirmativa na língua original. O que Paulo está querendo dizer aqui não é que há dúvidas que haja ali, mas Paulo está fazendo uma afirmação mais ou menos assim: desde que há entre vós. Aí ele enumera algumas coisas que existem ali entre os irmãos. E se você perceber, ele vai usar expressões bastante trinitárias aqui, relacionando a presença da Trindade entre aqueles irmãos. E isso quer dizer que Paulo não tem dúvidas de que entre aqueles irmãos, Deus estava presente entre aqueles irmãos. Então note bem, o portanto faz uma ligação com o anterior, versículos 27 a 30. Em primeiro lugar, versículo 27 fala do modo viver do cristão equiparado a Cristo. Ele diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Aqui a figura daquela balança com os pratos, uma balança antiga que eu, quando fazia compras no boteco, na taberna para minha avó, essa balança estava ali presente. Então essa é a figura que está aqui. Se há, pois, o modo digno, quando nós colocarmos o peso de 1 quilo aqui, e a mercadoria aqui ela vai balançar para lá e para cá, e finalmente ela vai fazer isso. Então, o que Paulo está dizendo, se há esse modo equivalente ao de Cristo, essa é a primeira coisa que ele diz. Segundo lugar, nos versículos 28 em diante, particularmente o 28, ele diz que a igreja deve viver uma coragem cristã para experimentar o sofrimento. Ele diz: em que nada estáis intimidados pelos adversários. Por quê? Mesmo em meio à oposição, a igreja precisaria entender que os opositores já estão perdidos. Então ela não deveria estar temendo por causa disso. A oposição ao Evangelho não é uma demonstração de vantagem, mas uma demonstração da perdição desses indivíduos. Então, quando Paulo diz: olha, não fiquem intimidados por eles, porque eles já estão perdidos ou derrotados. Versículo 29, ele diz que todo sofrimento tem motivo de desespero, não deve ser motivo de desespero, mas de semelhança com Cristo. Em outras palavras, Paulo está colocando os irmãos aqui na compreensão de que o sofrimento pelos quais eles estavam passando os identificava com Cristo. Note, isso é uma forma bastante elevada de ver a dor.
de ver o sofrimento. O sofrimento faz parte da natureza humana, faz parte da história humana, mas neste caso aqui dos irmãos, Paulo diz, esses irmãos estão sendo identificados com Cristo, então isso é uma forma da perdição dos opositores, mas de uma semelhança com Cristo dos irmãos que estão naquela igreja. E além disso, eles devem notar o exemplo de Paulo. Versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Agora, Paulo não somente coloca os irmãos na semelhança de Cristo, mas agora coloca na sua semelhança. Ele diz, olha, o que vocês estão passando é o mesmo que eu estou passando. Em outras palavras, nós somos cooperadores, nós estamos juntos nesta batalha. Vocês não devem ficar receosos, achando que o sofrimento de vocês é maior do que o meu. Não, nós estamos juntos, nós padecemos juntos, porque a glória juntos, para nós poder, da participação do sofrimento, essa identificação conjunta de Paulo e esses irmãos com Cristo, mostrando uma unidade espiritual e até de sofrimento com aqueles irmãos. Então, o portanto, faz uma ligação imediata com esses itens que foram enumerados aqui. A partir daí, Paulo vai entrar no assunto do exemplo de Cristo, mas antes ele vai falar desses mesmos irmãos. Versículo 1, ele diz, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então, Paulo centraliza que qualquer exortação, ou poderíamos dizer, qualquer aconselhamento bíblico, ele deve ser cristológico. O exemplo de Cristo, muito menos que o meu ou o seu, deve ser evocado como modelo para que aquele irmão ou aquela irmã atenda. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, nós temos que olhar para Cristo como nosso modelo quando nós estamos experimentando qualquer outro problema em nossa própria vida. Então, se há, pois, ou desde que haja entre vós. Em segundo lugar, Paulo diz que, em primeiro lugar, se há alguma exortação em Cristo. Será que Cristo pode ser usado como exemplo para a nossa vida? Em segundo lugar, Paulo vai dizer, se há algum aconselhamento, algum consolo de amor, alguma palavra que venha do modelo de Deus para nós. Será que nós podemos olhar Deus como nosso exemplo, como um exemplo inclusive até de sofrimento? E aqui Paulo mostra o carinho de Deus para com os irmãos. Se tenha, desde que há isso, desde que há consolo em Cristo, desde que há um exemplo de amor. Em segundo ou terceiro lugar, melhor dizendo, se há um espírito de comunhão entre os irmãos. Desde que haja isso, essa participação unitária, esse espírito que intermedia a comunhão que existe no meio desses irmãos. Mas por último, ele vai dizer os próprios crentes filipenses, ele vai dizer se há alguns afetos entranhados e misericórdia, se ainda tem resquícios de bondade entre os irmãos, de tal forma que os irmãos, ao se relacionarem uns com os outros, agem de forma carinhosamente em determinadas circunstâncias, apesar do momento que eles estão passando. E aí ele diz o primeiro imperativo desse texto: completai, versículo 2. Se tem tudo isso entre vós, então completai, enchei. Note o que Paulo vai dizer aqui: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um o que é dos outros. Essa parte aqui eu não vou me ater. Primeiro porque preciso chegar ao fim, aos 45 minutos do segundo tempo, tá certo? Mas os irmãos estão percebendo o interesse de Paulo por esses irmãos. Uma igreja que passa por dificuldades, uma igreja que passa por problemas internos, mas que ele está dizendo, vocês têm recursos
mais do que suficientes para resolver os seus problemas internos. E aí nós entramos no exemplo de Cristo. Deixa eu me situar aqui com as minhas anotações e olhar o exemplo de Cristo, a atitude mental de Cristo. Um certo comentarista, ele disse o seguinte: Paulo introduziu uma ilustração do que ele quer dizer quando ele falou acerca de humildade. O exemplo de Jesus. Ele quis que seus leitores lembrassem que a qualidade própria do que ele tem chamado a atenção para os irmãos foi observada na pessoa do Senhor Jesus. Então note só o que Paulo está dizendo aqui. Olha, isso que eu estou ordenando a vocês, isso que eu estou dizendo que existem no meio de vocês, eu quero agora que vocês olhem para Cristo, olhem para a fotografia, entre aspas, de Cristo. Ele tem exatamente isso que eu acabei de dizer. E para ilustrar isso, eu quero agora falar, desenvolver, Paulo dizendo, eu quero desenvolver o que eu quero dizer de Cristo como modelo disso que eu apontei nos versículos 1, 2, 3 e 4. E aí ele vai dizer dessa atitude mental. Ele vai dizer mais alguma coisa. Ele diz que o Paulo aqui ele introduz uma das grandes passagens cristológicas do Novo Testamento. E de fato, nós temos outra em Colossenses. Nós temos o livro de Hebreus inteiro, que foi exposto pelo pastor às quartas-feiras. E outros textos, mas aqui nós temos algo que fala especificamente da mentalidade de Cristo. Algo que Paulo tem adquirido provavelmente por revelação. Não sabemos como isso foi revelado a ele, mas que ele adquiriu por revelação. Então, qual foi a atitude mental de Cristo? Em primeiro lugar, ele diz, penseis isso. Eu vou fazer a minha tradução aqui, tá bom, gente? Penseis isso entre vós. Haja aquilo que também houve em Cristo Jesus. Ele aponta aponta para aquilo que ele acabou de dizer nos versículos 1 a 4. Isso aí também houve em Cristo Jesus. Vocês estão lembrados que eu mencionei que o primeiro imperativo do texto é completai a minha alegria. Agora ele fala do segundo imperativo do texto. Como se esse texto tivesse dividido nessa estrutura imperativa. Primeiro imperativo, completai a minha alegria. Segundo imperativo, penseis. Essa é literalmente a coisa. Ter uma atitude mental. Agora eu quero só fazer aqui um parênteses. A Escritura, ela tem muita preocupação com a sua mente. Ao longo da Escritura, você percebe essa preocupação com o que eu tenho no meu cérebro. E isso você vai vendo as exortações do Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Ezequiel ele introduz uma expressão completamente nova no trato com a idolatria. Ele falou de que aqueles homens com os quais ele estava debatendo ali no exílio levantaram ídolos no coração. E aí Ezequiel vai mostrar que o ídolo feito externamente é projeção de um ídolo já criado na sua mente. Então o que Ezequiel diz não é que o sujeito vai lá, paga para o artífice, para o escultor fazer um ídolo, fazer todo o arranjo casualmente. Ele está dizendo, olha, você já levantou um ídolo aqui na sua mente. Então essa preocupação com a minha mente é forte nas Escrituras. E eu não tenho tempo para tecer isso que eu venho observando ao longo. Mas só para vocês terem uma noção de Paulo, ainda aqui nesse livro, ele vai dizer no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro... Perdão, capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí ele fala de si.
o que viste, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Então, quando Paulo fala da mente de Cristo, antes da sua encarnação, ele está se referindo também à sua preocupação com o que esses irmãos estão pensando de um para com o outro. Porque as intrigas que estão acontecendo dentro da comunidade filipense aqui, dentro da igreja em Filipos, era produto de uma intriga que já começou na mente deles. E ele sabe muito bem que se eles tomarem, fizerem uma limpeza mental, a coisa vai fazer completa diferença no seu comportamento. Em outras palavras, meus irmãos, assim como a mente de Cristo afetou o seu comportamento e as suas decisões, Paulo está dizendo que aquilo que você carrega na sua mente também afeta o seu comportamento e as suas decisões. As duas coisas não estão separadas umas das outras. Elas são produtos daquilo que você carrega ou que você alimenta na sua mente. Então, voltando para o texto, fechando esse parênteses, ele vai dizer algumas coisas. Penseis a mesma coisa. Eles só vão encher o coração de Paulo, a mente, a vida de Paulo de alegria, se eles tomarem uma atitude à semelhança de Cristo. Eles só mudarão se eles tiverem uma atitude mental favorável, semelhante à de Cristo. Aqui em Filipenses, portanto, ele vai mostrar algo fantástico para nós. O que é importante aqui é aquilo que esses irmãos estão carregando na mente, e Paulo sabe muito bem, perfeitamente, o que eles estão carregando na mente. As intrigas, as confusões, as dificuldades de se entenderem mutuamente são produtos que nasceram na sua mente. Meus irmãos, isso é simplesmente fantástico. Por que é fantástico? Porque eu e você temos que cuidar muito com aquilo que nós alimentamos a nossa mente. Eu não me lembro quem foi o escritor, mas já disse que o coração é uma fábrica de ídolos. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos sempre alimentar-nos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é amável, expressivamente em relação ao nosso próximo. Nossa mente é capaz de julgar as pessoas sem ao menos nós as ouvirmos, apenas por sua aparência. Apenas porque ela disse talvez alguma coisa que você não entendeu. Paulo está desejoso que esses irmãos entendam isso. Que eles pudessem ter uma mudança de vida que começasse internamente. E se isso acontecesse, seria uma mudança efetiva. Porque tanto Deus e a sua palavra, quanto o diabo e todos os nossos inimigos sabem que se capturar a mente, captura o todo. Então aqui, Paulo está nos chamando a atenção. Agora, no que eles deviam pensar? No que eles deviam pôr em mente? Como Jesus teve uma mente de servo? Duas coisas ou três ele vai alistar aqui. Em primeiro lugar, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. O versículo diz aqui, ele diz, olha, tende em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora, vamos dar uma olhada nesse versículo um pouco mais. Note o detalhe aqui que nós encontramos neste particípio que abre o texto aqui. Ele estava existindo na forma de Deus quando ele, se é que eu posso usar isso com respeito a Jesus, quando ele resolveu que não iria se segurar a essa existência para não cumprir a sua missão. Para que não haja dúvida de que ele era Deus,
a construção seguinte explica ou mostra a atitude mental de Jesus. E o que ele diz? Ele, existindo em forma de Deus, ou mesmo como Deus em si ele diz, ele não julgou como usurpação. Essa palavra, usurpação, é uma palavra interessante, né? O tradutor usou a palavra usurpação, mas isso é bom, porque aí dá motivo de a gente dar uma explicada para os irmãos. Ele quer dizer algo apreendido e mantido, é como um despojo de guerra, em que o guerreiro vai para a guerra, ele conquista aquela batalha e ele se apropria de algumas coisas ali, quase como um direito, uma forma de pagamento para ele. Paulo está dizendo que, apesar dele subsistir, existir na forma de Deus, essa existência não foi mantida por Jesus como um direito inalienável, apesar dele o ter, porque ele era Deus, ou é Deus. Note, o texto está nos dizendo que Jesus, apesar de todo o direito que ele tinha, ele abriu mão desses requisitos como Deus existindo. Então Paulo coloca aqui o exemplo de Jesus de servo. Ele vai explicar algumas coisas aqui que são importantes para nós. O que foi que ele fez? Note só o que Jesus fez. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Aqui nós temos uma expressão bastante interessante, porque ela ocorre principalmente em Coríntios. Nas cartas de Paulo aos Coríntios, ela aparece 3 vezes. Por exemplo, o verbo esvaziar, que aparece aqui, aparece em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, no sentido de destruir, de tornar nulo ou inválido. Aí o capítulo 9, versículo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz que ele não quer nulificar a sua honra. Qual honra? A honra de não ser servido pelos coríntios. Ele diz, olha, se há alguma coisa que eu não quero, é que você seja desqualificado usando os bens de vocês. Então essa é uma honra que eu vou guardar para mim. Vocês não vão anular isso. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, Paulo fala de anular a cruz de Cristo por meio de um conhecimento extra-Cristo. Então ele não quer que isso seja anulado. Isso nos aponta que o esvaziamento de Cristo foi uma autoanulação de Cristo dos seus direitos como divino. O texto ele não diz que Cristo abriu mão da sua divindade, mas que ele acrescentou algo que lhe era antinatural. E o que era esse algo antinatural? Em primeiro lugar, meus irmãos, ele assumiu a forma de servo. Eu quero que vocês pensem em Deus como Deus, o Criador do universo, aquele que manda e acontece, haja luz e houve luz, aquele que chama e as pessoas obedecem, e quando não obedecem tem um preço a pagar. Mas de repente, todo esse privilégio característico da divindade, ele abre mão para ser um servo. Aquele que costumava mandar, agora passa a ser mandado. Nos evangelhos é claro isso. Eu vim cumprir a vontade do Pai. Ele deixou de ordenar para obedecer. Hebreus até chega ao ponto de dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele passou a ser dependente no lugar de independência. Agora ele precisa de uma orientação para poder tomar as suas decisões. Mesmo que ele tenha vontade, e todo servo ou escravo tem vontade própria, a diferença é que o servo, ele submete a sua vontade à vontade do seu senhor. Então, nesse ponto, esse que subsistia em forma de Deus, que existia em forma de Deus, na aparição de Deus, o que Deus ele era, ou o que Deus ele é, ele abre mão de todos os seus direitos característicos da divindade e passa a ser um servo.
Ele largou, portanto, os privilégios e os próprios usos e direitos da divindade para ser um servo. Agora, vamos pensar em Filipos. Aquelas irmãs e irmãos, não sabemos quantos, não estão se entendendo. Parece que Paulo está dizendo aqui que um não quer servir aos outros, um ao outro. Lembre-se que Filipos era uma colônia romana. Muitos militares romanos se aposentavam e iam para lá. A soberba do militar romano, do direito romano, do cidadão romano, de achar que ele era o dono do mundo. Agora, Paulo está dizendo para vocês, escuta, vocês acham que vocês aí na igreja de Filipos ainda têm que carregar toda esses direitos que vocês têm como cidadãos romanos? Eu quero dar um exemplo para vocês. Quero que vocês pensem no que Cristo pensou, no que ele fez. Ao abrir mão, ele não era cidadão romano, ele nunca pensou em cidadão romano, ele nunca se transformou em cidadão romano. Quero que vocês pensem o que ele pensou. Se custa algo para vocês, como cidadãos romanos, servirem uns aos outros, eu quero que vocês pensem no que custou para Cristo para servir vocês. Então ele assumiu a forma de servo, ele se tornou um servo. Segundo lugar, ele se tornou em semelhança de homens. Agora, aqui tem algo fantástico. Irmãos, é difícil para nós. Interessante que tem um livro de hermenêutica chamado A Interpretação Bíblica, se eu não me engano, do Zuck, publicado pela Vida Nova. Ele fala das pontes que eu tenho que ultrapassar para chegar ao mundo antigo, para poder pensar como eles pensavam, para poder interpretar para a comunidade presente. No caso, vocês aqui. Isso os pastores fazem rotineiramente nos estudos e aí nós usufruímos sentados aí. Mas é difícil para nós, com uma mentalidade de cidadão paulistano, brasileiro, vivendo no século XXI, exatamente no ano 2024, pensarmos como um judeu do primeiro século. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus fez isso. Ao se encarnar, ele se tornou como um homem, como outro qualquer. Então, se você fosse à serralheria de José, vocês veriam aquele menino ali, talvez magérrimo, talvez não tanto, mas estava ali, observando o pai trabalhando. Então, se vocês fossem na peregrinação para Jerusalém, aquela que ele ficou lá um tempinho, lá aos 12 anos, vocês veriam que a sua família era semelhante, igual a toda a família no primeiro século judia. Então ele assumiu. Ele incorporou a semelhança de homens. Ele deixou os hábitos divinos, os hábitos do que Deus é. Passou a ter hábitos plenamente humanos. Ele aprendeu a linguagem humana, ele aprendeu o comportamento humano, ele era, para todos os efeitos, um israelita comum do primeiro século, morando no norte de Jerusalém, de Israel, na região da Galileia, uma região chamada de lugar de trevas, porque era um lugar de muitas invasões, ao redor com 10 cidades gregas, com todos os hábitos gregos. E de repente, esse homem, esse menino, é muito mais do que um menino. Aprendendo coisas humanas. Meus irmãos, vocês têm essa disposição de aprender algo novo, desafiador para a sua vida? Ou você já acha que sabe tudo na sua vida? Olha, ele está falando para aqueles irmãos, dizendo, escuta, Jesus aprendeu. Ele não precisava disso, porque ele era Deus em si. Mas ele aprendeu. Há um texto em Lucas que diz que Jesus crescia em estatura, portanto fisicamente, em sabedoria, portanto mentalmente, e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, se você fosse vizinho de José e Maria,
Você ia dizer, hoje esse menino cresceu, hein, rapaz? Eu conheci ele pequenininho, andando ali, se arrastando no chão. Olha o tamanho dele. Olha só a mente dele. Que resposta você deu lá na sinagoga? Ou isso ou aquilo outro. Cresceu em sabedoria. O sábio, detentor de todo o conhecimento, agora precisa escalonar no seu entendimento. Você está pensando a beleza do seu Senhor como nosso modelo de servo? E aqui especificamente na segunda parte, como modelo de ser humano. Mas a última coisa que ele diz aqui, ele diz, a penúltima aliás, ele diz que ele era encontrado na aparência como homem. Qual era o jeito masculino de ser de um homem israelita, de um judeu, no primeiro século? Jesus é. O seu jeito de olhar, o seu jeito de vivenciar, o seu corte de cabelo, a sua roupa, a sua sandália, a maneira como ele pegava a comida. Isso era um jeito masculino de ser no primeiro século. Judeu. Não romano, não grego, não egípcio, mas ao sul, mas um jeito israelita de ser no primeiro século. Por isso que ele diz, na aparência como homem, não somente física, mas na sua apresentação como homem. Ele em nada diferia de um judeu típico do primeiro século. Por isso que enxergar Deus naquela pessoa era dificílimo para muitos dos líderes em Israel que disseram que o poder dele era de outra fonte e não divina. Porque não conseguiam ver. Como esse Galileu, falando pesado aqui entre nós, ou talvez falando expressões típicas da Galileia, que ele aprendeu a falar durante os últimos 30 anos. De repente agora quer dar aula para nós. Ele nem teve na escola formal, a semelhança de Paulo, por exemplo, que estudou aos pés de Gamaliel. E de repente, agora está nos ensinando. Poderes espetaculares tem no meio dele. Então, aquele jeito do ser divino, ele abriu mão para poder ganhar novas características. E eu diria aqui, novas aprendizagens para ser o nosso Salvador. Então, quando nós olhamos isso, irmãos, eu não sei vocês, mas enquanto eu revia esse material, ampliava esse material, olha, a minha admiração por Jesus, eu estou usando linguagem tipicamente humana, a minha admiração por Jesus crescia em cada versículo. E o desejo na minha mente de imitá-lo. Abrir mão de algo para que eu possa ganhar algo. Foi isso que ele fez. Abriu mão do que ele era, como Deus. Agora ele se apropria de algo que ele não era. Para poder, vamos, isso é rico, para poder pensar em nós. Mas tem mais uma outra coisa que esse esvaziamento de Cristo fez. Note que o esvaziamento não é abrir mão somente do fato de todos os direitos da divindade, mas é a aquisição de algo que lhe era antinatural. Ele se tornou servo. Ele adquiriu hábitos humanos, portanto, semelhança humana, comportamento humano, mas o texto diz que ele foi até a morte e morte de cruz. Ele morreu, em outras palavras. O objetivo da morte dele é muito bem estampado e explicado em outros textos da Escritura. Mas aqui, basicamente, o que Paulo está dizendo, que esse Jesus, que esses irmãos estão cantando e louvando na igreja aos domingos e ouvindo e lendo as pregações, esse Jesus morreu. Então, a sua completa humilhação, o seu completo autoesvaziamento, porque o esvaziamento não é algo que Deus impôs para ele. Filho, faça. Não é isso que o texto diz. O texto diz que ele se esvaziou, é uma expressão reflexiva.
Ele tomou a iniciativa disso. Ele se humilhou, ele tomou a iniciativa disso. Então, quando Jesus é ativo nessas direções, impele, impõe ou dirige aqueles irmãos ou apela àqueles irmãos que eles façam o mesmo voluntariamente, sem estarem brigando entre si. Que a atitude de servo de Jesus, voluntária, sem intrigas intratrinitarianas, pudessem ser modelos para aqueles irmãos. E ao dizer que ele foi até a morte, mostra que no final das contas ele se identificou plenamente, tão plenamente, que ele também morreu. O seu esvaziamento foi tão claro, a sua identificação foi tão clara, como ser humano, que ele também morreu. Meus irmãos, no que isso te atinge? Quais as tuas dificuldades para olhar para os irmãos, talvez até mais pobres que vocês, ou talvez até mais ricos que você, e servi-lo com alegria? Caso precise. Qual é a dificuldade sua na sua mente? Quando você olha, talvez, pai, mãe ou filho, e não quer servir. Aqui o modelo de Jesus é simplesmente fantástico. Ninguém lhe impôs isso. Ele pessoalmente se impôs ativamente e aceitou a forma de servo. Mas para finalizar, meus irmãos, essa mentalidade humilde de Jesus como padrão, como modelo, mostra o fim. E aqui quero pincelar algumas verdades, porque eu acho que essa é a parte talvez até mais clara do texto. Ele vai falar do resultado dessa submissão completa à vontade de outro. Em primeiro lugar, ele recebeu a recompensa. Diz o texto que Deus o colocou assentado à sua direita. Versículo 9 diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. E aí o que Paulo quer dizer para nós aqui? Em primeiro lugar, Deus o colocou para sentar-se à sua direita. Basicamente, ele quis dizer, ele o elevou acima de todas as medidas. Se tem uma altura, a mais alta das alturas, Paulo está dizendo, Jesus foi colocado lá. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. O lugar mais elevado do universo foi o lado direito de Deus. E por causa dessa autossubmissão, esse esforço descomunal, se é que eu posso usar isso para Cristo, esse esforço descomunal de abrir mão para adquirir outra coisa contrária à sua própria natureza, ele foi extremamente recompensado. Meus irmãos, a Escritura ela é das oposições em certo sentido. Se eu quero subir, eu tenho que descer. Se eu quero ser servido, eu tenho que servir. Esse é o modelo de Cristo. Da toalha, estão lembrados? João 13, quando ele diz, olha, eu dei o exemplo para vocês seguirem os meus passos. Colocar a toalha e lavar os pés aos irmãos. Tem coisas que são difíceis para nós. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos filipenses, atentem para isso. Há momentos que a nossa natureza humana não quer. Mas olhe para Jesus. Ele fez isso por sua causa. Em segundo lugar, meus irmãos, ele diz que ele colocou o seu nome acima de qualquer outro nome. Inclusive do nome de qualquer um general militar que tivesse ali dentro da igreja dos filipenses. Provavelmente o nome aqui tem a ver com a dignidade, um título especial. O Kyrios, o Senhor. Quer dizer, agora ele é um Senhor por conquista. Os seus méritos o levaram a isso.
Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês querem ser grandes? Sirvam. E o Senhor os tornará grandes, à semelhança do que Ele fez com Jesus. E mais ainda, todos os joelhos se ajoelharão diante dele, se dobrarão diante dele. Veja o que Paulo diz aqui, para que ao nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Não é tão complicado ver no céu todos os seres angelicais se dobrarão, Apocalipse está lá para nós, podemos ler. Na terra todos os seres humanos se curvarão a Jesus e até no reino dos mortos. Debaixo da terra, o Hades também se curvará a Jesus. O que é interessante é que o Hades seja colocado aqui, talvez, de forma figurativa. Cria-se que ninguém saía do Hades. Assim como ninguém de fora do Hades viria a ordenar qualquer coisa ao Hades. Porém, o texto diz que Jesus mandará lá também. Então não há esfera de existência. Seja no céu, seja na terra, seja no mundo dos mortos, todas as esferas de existência estão sob o domínio de Cristo. Por quê? Por causa do seu esforço em se tornar a nossa semelhança, para nos levar à semelhança de Deus. Deus desce para a semelhança de homens, para levar homens para Deus. Não somente o curvar-se, mas também o declarar publicamente Jesus como Senhor. Para que ao nome se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e embaixo. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A mente, o exemplo de humildade mental de Cristo, é o padrão a ser seguido. O que aprendemos aqui para arrematar? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos escavacar. É muito difícil fazer autoavaliação. Mais difícil ainda é avaliar a nossa mente. Isso é algo que requer de nós um esforço muito grande para saber e avaliar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios comportamentos. Em segundo lugar, meus irmãos, pensem no impacto para aqueles irmãos. Eu não sei se aqueles irmãos acataram o exemplo de Paulo ou mantiveram o seu orgulho. Pode ser também assim com você. Talvez você vai dizer, não, fazer isso para fulano, fazer isso para cicrano, fazer isso para o meu marido, para a minha mulher, para o meu filho, olha só o que eles fazem. Talvez esse exemplo seja ainda de você. Não, você vai manter a cabeça dura. Ou talvez aqueles irmãos disseram, Evódia, vamos parar com essa confusão. Vem aqui. Sintique, vem aqui. Irmãos, Paulo tem razão. Olha o nosso maior exemplo. O exemplo de Cristo. Vamos servir uns aos outros. Dentro dos nossos limites de possibilidade que todos nós temos, vamos trabalhar para o bem comum da nossa comunidade. E vamos olhar para o nosso exemplo maior, que é Jesus. Que Ele seja o nosso modelo e haja em nosso meio, de tal forma que as pessoas ao redor percebam que Deus está no meio daquele povo. Meus irmãos, eu não sei como você está aplicando esse sermão. Eu sei como eu apliquei a mim. Mas desejo que o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, torne essa palavra cada vez mais real na nossa mente e na nossa vida. Vamos orar. Pai, o Senhor é simplesmente fantástico e mesmo sabendo que a palavra fantástico é aquém do que Tu és, nós não temos, ao menos neste instante, outra que usar. Nós Te agradecemos, ó Pai, por todo o esforço descomunal de Jesus para nos salvar, para honrar Deus Pai, Ele nos salva. E obediência ao Deus Pai, Ele nos salva, nos resgata. Pai, se há algo que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, nós suplicamos que o Senhor nos desvende e nos capacite, por amor a Cristo, a seguir o exemplo de Cristo,
ao acatar as exortações de Cristo, nós consigamos viver para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém.